Bom, eu vou mostrar para vocês hoje como é que a gente faz para começar a trabalhar com Sketch. O primeiro passo é abrir um novo arquivo no NX. Claro, você pode fazer um Sketch num arquivo já aberto, ou você já modelou algumas coisas. Mas eu vou começar do zero. Abrir então um arquivo novo no NX, vou no menu Insert, Sketch ou Sketch in Task Environment. A grande diferença aqui que a gente percebe é que quando você pede fazer o sketch, simplesmente você faz o perfil bidimensional, o desenho necessário para fazer as extrusões ou revoluções, dentro do próprio ambiente do modelo 3D. E o Sketch in Task Environment, ele cria um novo ambiente de trabalho exclusivo do Sketch. Essa é fundamentalmente a diferença básica. A localização da barra de ferramentas vai mudar também quando você usar o Sketch in Task Environment. Então eu vou começar com essa opção aqui, que é exclusivo do Sketch. Ele faz um ambiente exclusivo do Sketch. A primeira opção então que ele pede, os primeiros dados que ele pede, são a definição do plano, o tipo, né, que ele chama de type, que pode ser selecionando um plano existente ou criando um plano a partir de alguns dados. Eu vou pegar um plano existente, como por exemplo, se eu aproximo aqui o mouse do sistema de coordenadas, vocês podem perceber que tem dois sistemas de coordenadas aqui. Um sistema de coordenadas que é o XC, YC, ZC e o X, Y, Z, meio pequenininho, quase não dá para enxergar, mas é isso que tem aqui. É um sistema de coordenadas que seria o global e o local. Só que aqui eles estão juntos na mesma origem. Então eu posso selecionar, quando eu chego aqui, eu posso selecionar um desses planos do sistema de coordenadas. Vou selecionar o XY, que seria esse quadrado aqui de baixo, tá? Ó, então fica vermelhinho. Selecionei, ele dá um check aqui no Select Planar Face or Plane. Tem essa opção de inverter a direção, isso nos casos em que não fica claro qual é o X e qual é o Y. Mas nesse caso aqui nem vai surtir efeito, já que eu selecionei o que eu quero mesmo é o X e Y do jeito que está, não quero inverter nada, tá? E dou OK. Essas outras opções eu nem mexo por enquanto, tá? Teria como mudar a orientação, também inverter no outro sentido. Teria como selecionar uma nova origem, tá? E assim por diante. Então, dado OK aqui, ele vai alinhar o plano que eu escolhi com a tela e já me aparece a opção inicial aqui, que ele seleciona entre as diversas ferramentas possíveis de desenho, a opção de Profile, que é essa primeira aqui. Isso faz com que a gente possa desenhar imediatamente aqui o perfil usando retas e curvas, com as coordenadas ou com as distâncias. Também uma coisa que em princípio fica ligado aqui são esses constraints inferidos, ou seja, ele sugere alguns constraints para você, e esse Continuous Auto Dimensioning, que eu vou mostrar agora, que eu normalmente desligo ele, mas agora eu vou deixar ligado para vocês verem como é que funciona. Então vou desenhar uma primeira reta, eu aproximo o meu mouse, ele tem as opções que estão aqui, ó, são opções chamadas de snaps, ou seja, opções que você aproxima o mouse, ele gruda num determinado ponto de referência, como um midpoint ou um endpoint de uma reta. Esses três estão ligados, esse aqui está ligado e mais esses dois. Então se eu aproximo aqui, por exemplo, ele vai pegar o endpoint aqui desse sistema de eixos,
que é a origem, né? Ó, o 0, 0 aparece em xc0, yc0, tá? Se eu deixo mais tempo, aparece essa janela aqui, ó, porque ele tem dois sistemas de coordenada, tá? O Datum Coordinate System 0 e o Datum Coordinate System 1, né? Tanto faz, na verdade, ele também vai restringir aquele ponto ali, mas a priori tanto faz. Só pelo exemplo aqui, a gente pode usar o System 0, tá? Então ele já grudou lá, ó. E também quando eu aproximo o mouse de alguma orientação mais relacionada aos elementos que já existem, por exemplo aqui na horizontal ou na vertical, ele também dá uma espécie de snap, né? Que não é um snap baseado em elementos, mas sim na orientação, nas orientações mais comuns. Então aqui quando aparece esse tracejado indica que o ângulo ali é 0. Se eu ponho aqui no 0, fiz isso com o Tab, e dou um Enter, aqui ele fixa completamente ali, ó, e só preciso agora entrar o tamanho, por exemplo, 100. Quando eu faço isso, eu já defini então a primeira reta, teria que definir a segunda, posso definir, por exemplo, aqui para cima, ó, ângulo de 90 e 50. Posso definir também com coordenadas. X, C, Y, C, ó, as coordenadas aqui são 0, 0, a gente poderia calcular quais coordenadas que a gente quer. Na verdade, não há nenhuma necessidade de a gente fazer um desenho completo logo de cara, com todas as medidas, sabendo tudo. Porque a filosofia do sketch é que você possa fazer primeiro um rascunho e depois definir as medidas com as restrições que a gente vai ver na sequência. Vou dar um ESC para sair desse comando. Vocês percebem que ele colocou aqui medidas. Essas medidas aqui são só referências de leitura da medida desses dois elementos que eu desenhei. Isso aqui não é um parâmetro, isso aqui é promovido por esse Continuous Auto Dimensioning aqui, né? E põe essas cotas. Essas cotas são só representativas, mas se você edita elas se tornam parâmetros. Aparece aqui um P0, parâmetro, o valor dele é 100. Tá? Então se eu dou Enter aqui, ó, já mudou a configuração dessa apresentação. Deixa de ser uma simples representação da medida e passa a ser um parâmetro que fixa então esse elemento aqui. Eu não consigo apagar isso aqui sem ele reclamar. Ele explica que está relacionado com constraints. Mas eu posso tirar isso daqui e apagar. Se eu quiser fazer posteriormente, transformar isso num parâmetro novamente, eu venho aqui em Fair Dimensions, por exemplo, e faço isso se tornar um parâmetro dimensional dessa forma aqui, passa a ser um P. P, nesse caso 1, né, como antes era o P0, 50. Tá? Então ele fixa essa medida aqui. Vamos ficar por aqui e eu vou continuar no próximo vídeo.